Hoje é um desafio aqui que foi colocado para nós aceitamos esse desafio e pelo menos aí no mês de outubro, que inicia, nós vamos estar falando sobre esse tema que está sendo tão polêmico aqui no Brasil acerca de lei e graça, graça e lei. Novo Testamento, Antigo Testamento, amém? Então hoje nós vamos tentar, Efésios está lá no Novo Testamento, passa lá Mateus, Marcos, Lucas, passa os evangelhos, as cartas, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Obrigado. Então nós estamos sendo desafiados a pensar um pouco acerca do que é a graça de Deus, do que é a lei de Deus, do que é o pacto de Deus, do que é dispensação da graça, dispensação da lei. Eu vou pedir bastante atenção de você nessa noite, porque esse sermão inicial não é muito fácil, porque ele vai abordar algumas questões que, vamos dizer assim, que são meias que jurídicas em relação à Bíblia. Então, vamos precisar de bastante atenção para que o Espírito Santo fale no seu coração, na sua vida, amém? Todos abriram, irmãos? Diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre parênteses, pela graça sois salvos, fecha parênteses. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Irmãos, pode se assentar. Quando nós pensamos nesse tema acerca da lei e acerca da graça de Deus, nós inevitavelmente precisamos pensar no cristianismo que está sendo vivenciado ou propagado aqui no Brasil. Então é interessante que o Brasil é um celeiro, tem sido um celeiro, com todo respeito, de ondas, de heresias que tem adentrado em nossas comunidades, em nossas igrejas. Eu não vou falar sobre as ondas que chegou aqui. Nós tivemos várias ondas desde a década de 50, 60, 80, mas enfim, hoje nós vivemos a grande onda, uma nova onda que as igrejas estão experimentando. Eu posso dizer que é uma onda de heresia que está sendo divulgada abertamente nas redes sociais, nas mídias, que eu vou considerar nessa noite, vou dar o tema chamado o Evangelho da Graça Barata. Então os pregadores estão falando sobre graça, 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 estão distorcendo esse tema, e é necessário que nós como igreja precisamos ficar atentos em relação a isso. Por quê, pastor? Nós estamos vendo aí tais pregadores divulgando que o Brasil está sendo avivado, que é um grande avivamento caindo sobre o mundo, e quando nós vamos para as questões paulinas, para as cartas de Paulo, nós vamos ver que uma das grandes evidências da volta de Cristo é a apostasia, ou seja, as heresias que estão entrando no meio da igreja. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, existe um autor, um sujeito conhecido como Joseph Prince. Esse cara escreveu um livro, esse livro ele foi espalhado pelo mundo, e esse livro ele tem o seguinte tema: Destinados a Reinar. E nesse livro é tão interessante que ele vai distorcendo todo o conceito da graça de Deus,
E então aí quando nós falamos sobre essa expressão, a graça barata, na realidade quem foi o grande autor desse tema, graça barata, foi cunhado pela primeira vez por um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, e ele diz o seguinte no tema que ele usa acerca da graça barata. Ele diz o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária. Nós temos ceia nesta noite, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. Então a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo, esse Jesus que é vivo e que é encarnado. Então, a graça barata tem sido muito mais chamada hoje de hipergraça. Você olha nas redes sociais e você vai ver vários pregadores falando sobre uma hipergraça, sobre uma supergraça que atualmente ela tem vista com muita ênfase pelos seus propagadores. Então, esse autor, Prince, o que é que ele começa a ensinar em relação aos nossos pecados? Quando ele entra na questão da doutrina da justificação, e nós sabemos muito bem que é exatamente isso, porque em Jesus Cristo nós entendemos que nós temos os nossos pecados perdoados no passado, no presente e no futuro. Amém, irmãos? Você crê nisso nessa noite? Amém? Então, a forma com que ele começa a divulgar o seu sermão, ele diz o seguinte no seu pensamento: já que em Jesus Cristo nós temos os nossos pecados perdoados no passado, no presente e no futuro, não é necessário que um cristão peça perdão a Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Olha a coisa tão séria que está sendo divulgada em nosso meio. Esses dias eu vi lá na internet e um pregador dizia assim: não é necessário você pedir perdão a Deus caso você venha pecar, porque Deus já perdoou todos os seus pecados. Olha o perigo disso. E então ele começa no seu livro, e você pode comprar e ler esse livro, desde que você tenha filtro, e ele começa a dizer o seguinte: aquele que crê em Deus, entenda que Deus nunca vai punir o homem por suas falhas. Entendeu? Se você crê em Deus, Deus é amor, e por ele ser esse amor, ele nunca vai punir você por suas falhas. E ele vai tentar encontrar apoio em algumas passagens isoladas, em alguns versículos isolados da Bíblia. Então ele vai dizer o seguinte: olha, todos os livros da Bíblia são livros legalistas, que não expressam a graça de Deus, principalmente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem validade nenhuma para nós, porque o Antigo Testamento, ele mostra que esse Deus é um Deus punitivo, que é um Deus que é vingativo, um Deus que sempre agiu com justiça na sua antiga aliança. Mas, na nova aliança, na aliança da graça, esse Deus, o seu atributo é um atributo em evidência. Ou seja, esse Deus é amor, ele não pune ninguém, ele não exerce justiça sobre a vida de ninguém, e então ele começa a descartar também alguns livros do Novo Testamento, dizendo que esses livros não têm valia alguma. Muito bem, irmãos. Quando nós começamos a estudar, a evidenciar acerca desse tipo de evangelho que está sendo introduzido no nosso meio, é muito preocupante, porque na realidade esse tipo de sermão, esse tipo de doutrina, na realidade é um resgate de uma antiga heresia que houve e foi combatida com os pais da igreja. Na época dos pais da igreja, havia um sujeito chamado Marcião, e ele trouxe uma heresia chamada marcionista, né? E na realidade ele começou também a ensinar que os livros do Antigo Testamento eram livros que já se encontravam ultrapassados. Então ele começou a ensinar
a igreja a rejeitar todo o Antigo Testamento. E aí ele começa a escrever novos livros, e nos seus compêndios sacros ele começa a descartar várias cartas de Paulo também, e ele só apenas dá ênfase à carta de Lucas e algumas de Paulo. Então ele começa a propagar que havia uma contradição de dois deuses. Você vai entender no decorrer deste pensamento, desse sermão. Presta atenção nisso, irmãos. Porque muitos pregadores de hoje estão dizendo: olha, o Deus do Antigo Testamento era um Deus rígido, era um Deus, não é isso que a gente ouve? Era um Deus punidor, era um Deus que imputava a sua justiça, que mandava matar criança. Mas esse Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus que você não precisa ter regras, é um Deus que a sua consciência é que vale tudo, e na realidade é um resgate de uma antiga heresia, porque esse sujeito, Marcião, também pensou e divulgou da mesma forma. Na realidade ele dizia o seguinte, que no Antigo Testamento havia um Deus chamado Demiurgo, que era um Deus inferior que criou o universo, que era o Deus do judaísmo, que era um Deus severo, e esse Deus foi manifestado na sua lei, na lei, mas que também no Novo Testamento existe um outro Deus, que é um Deus supremo, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de amor, um Deus que é redentor, e um Deus que se revela em Jesus Cristo. Então, na cabeça dele, havia uma grande convicção de que ele estava restaurando o puro evangelho. Olha o perigo dessa heresia que está ressuscitando no seio da igreja. Mas também a Bíblia fala de uma outra heresia relacionada à graça divina, que foi um grupo chamado lá em Apocalipse. Se você ler Apocalipse, abrir Apocalipse no capítulo 2, versículos 6 a 15, quando João teve aquela grande visão, e aí então Deus manda ele escrever as cartas, 7 cartas para as igrejas que se encontravam na Ásia, e nessa igreja de Éfeso havia uma seita, havia um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja, que chamavam de Nicolaitas. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 6 a 15, depois você pode ler na sua casa. E eles tinham a seguinte perspectiva em relação ao Evangelho. Então havia ali Nicolau, que provavelmente foi um dos 7 que foram designados como diácono lá em Atos 16, e ele deixou toda a ortodoxia apostólica, e então ele parte para um pensamento gnóstico, conhecimento próprio, que começa a se filtrar dentro da igreja, e aí eles começam a seguir falsos ensinamentos de Balaão lá no Antigo Testamento. Então ele começa agora a incorporar um novo cristianismo, a colocar uma nova roupagem nesse evangelho, e podemos dizer que era um cristianismo imoral. Ou seja, era um evangelho sem exigências, era um evangelho liberal, sem proibições, e na mentalidade deles havia o seguinte: eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo, incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas a ídolos, diziam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado, e estimulavam a imoralidade dentro da igreja. Infelizmente, nós vamos ver que Jesus pede para que João escreve nessa carta que havia esse grupo de pessoas dentro da igreja, e então eles são combatidos. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós vamos ver que alguns pregadores que aderiram a esse tipo de sermão, de pensamento, de filosofia, de ideologia de vida, eles acreditam que a graça de Deus e a lei de Deus não se harmonizam. Então o tema dos seus sermões é o seguinte: Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário. Ou também afirma o seguinte, que o Antigo Testamento corresponde ao período da lei, e o Novo Testamento
ao período da graça, ou à dispensação da graça. Já ouvimos muito isso. Então, é como se essas pessoas colocassem a lei de Deus de um lado, a graça de Deus do outro, em um ringue de luta, e antes de soar o gongo, eles começam a dar a vitória nocauteante à graça de Deus. Dispensam toda a lei do Senhor. Muito bem, o tema e o texto-chave que se usa para esse tipo de evangelho foi o que nós lemos aqui, no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas dentro desse texto, algumas coisas precisam ficar claras na mente da igreja, em nossa mente. Primeiro, vamos entender que a lei por si só, na realidade, ela não nos salva. Então eles alegam isso. Muito bem. É muito simples. Eles vão alegar que a lei não serve para salvar. Ok. Mas também alegam que guardar os 10 mandamentos não fará uma pessoa herdar o reino de Deus. Ok. Até aí tudo bem. A salvação é obtida única, exclusivamente pela graça de Jesus, amém? Que é oferecida por nós, glória a Deus. Mas preste atenção, irmãos, porque o texto diz que a graça é um dom de Deus. E o que é que eu entendo como um dom de Deus? É um presente que Deus nos dá, e nós temos que recebê-lo. E esse presente que Deus dá, Ele nos dá sem merecermos. Nós não precisamos pagar por esse presente. Em outras palavras, esse texto está dizendo que apenas Jesus Cristo pode nos salvar, que o seu sacrifício foi totalmente suficiente para pagar a nossa dívida pelo pecado. Mas aí a gente pensa, e a lei? Se a lei, ela não serve, pensa comigo nessa noite. Se a lei de Deus, ela não serve para nos salvar, qual é o objetivo da lei de Deus? Será que se eu apenas, pensa comigo, aceitar a graça de Jesus, não me garante a salvação? E é aí que a gente começa a repensar a vida, porque então a gente vai ver que esta graça barata, na realidade, ela tem sido inimiga mortal da nossa igreja, porque ela nos leva à seguinte conclusão: graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Entenderam nessa noite, irmãos? E aí talvez você esteja perguntando, as pessoas estão questionando, os jovens da igreja me questionam o tempo todo: pastor, mas como que é esse negócio? Eu estou sob a lei ou eu estou sob a graça? Percebe que existe uma confusão nos dias de hoje, né? Muitos associam a lei como um elemento pertencente exclusivamente ao Antigo Testamento, e a graça como um elemento neotestamentário. A graça é só o Novo Testamento. Então isso acaba nos tornando pessoas rasas, pessoas criativas, que elas começam a jogar pensamentos gnósticos no nosso meio, sem embasamento profundo da palavra de Deus. E aí então você veja só, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, eu te convido a abrir a Bíblia, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Veja lá Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, amém? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Às vezes, ou muitas vezes, as pessoas estão pegando versículos isolados da palavra de Deus e fazem a sua interpretação. É interessante que se eu tiver um entendimento isolado desses dois versículos, aí então a gente vai ressuscitar essas antigas heresias que foram combatidas no decorrer dos tempos, porque a pessoa acaba negando a lei em função da graça. Existe literalmente hoje no nosso meio uma negação em relação à lei em função da graça, né? Ou seja, a visão que está se passando hoje é que a lei não tem nenhum papel a ser exercida na vida do cristão. Ou seja, o cristão, em outras palavras, o crente, o cristão, ele torna-se o seu guia e a lei é dispensável. Não preciso mais do Antigo Testamento, não preciso mais da lei, desses tipos de leis que o Senhor tem colocado. Então, esse tipo de pensamento ele se torna perigoso porque na realidade ele vai determinar toda a forma que eu enxergo a vida cristã. Como é que nós estamos enxergando a nossa vida cristã? Que tipo de ética o cristão irá assumir em sua caminhada? Se eu pensar dessa forma que na realidade o meu guia é o meu coração. A lei de Deus é dispensável. Eu não preciso da lei para guiar meu coração. Que tipo de ética que nós estaremos abraçando? Isso me faz lembrar, irmãos, na década de 60, eu vou contar um pouco de história aqui, depois eu vou entrar nas questões bíblicas. Na década de 60 houve o mesmo questionamento entre os cristãos. Aí surgiu um movimento na década de 60 chamado de ética situacionista. Esses crentes, eles se levantaram contra as leis de Deus, eles se levantaram contra as regras e princípios gerais bíblicos, e eles começam agora a propor uma nova moralidade. Esse grupo, na década de 60, eles vão dizer o seguinte: a palavra de Deus, as escrituras, ela não é absoluta. A Bíblia não é absoluta. Para nós aplicarmos a Bíblia, vai depender do contexto que nós estamos vivendo. Esse grupo ele diz o seguinte, que nem mesmo a lei moral de Deus é absoluta. Entendeu? A palavra de Deus não em si, ela não é absoluta. Depende da situação que nós estaremos vivendo. Então esse grupo se levanta com muita força nas denominações e muitos seguidores vão abraçar essa ideia, vão estiar as suas bandeiras e vão dizer que a lei de Deus, que a palavra de Deus, que o Antigo Testamento, que todos os mandamentos que Deus colocou não tem mais qualquer papel determinante na ética cristã. Então o que é que vai determinar a ética cristã? Talvez você não esteja entendendo nada, mas você vai entender no decorrer dos próximos sermões. É o princípio do amor. Então esse movimento ele vai chegar à seguinte conclusão: o que determina uma ética cristã é o princípio do amor. E aí então, não vou falar sobre isso nessa noite, mas eles vão se levantar na sociedade, vão abordar a questão do aborto, a questão do homossexualismo, e assim eles vão colocar uma lista de coisas que a palavra de Deus condena, e abertamente eles vão liberar, porque o que manda hoje é o princípio do amor, é a lei do amor. Muito bem. Irmãos, quando nós começamos a olhar Antigo Testamento, Novo Testamento, é interessante que Deus, a teologia, quando ela vai falar de lei, quando ela vai falar de graça, ela vai abordar uma questão chamada pacto ou dispensação.
Existem dois tipos aqui, falando de lei e graça, de dispensação. A primeira seria a dispensação da lei, a segunda seria a dispensação da graça. Os irmãos tenham paciência que eu ainda estou sarando da gripe. E o termo que a gente usa para dispensação, na realidade é uma forma de explicar como é que Deus se relaciona. Entendeu? Qual é a forma que Deus adota para se relacionar com os seres humanos? E aí, por isso que nós usamos o termo dispensação da lei e dispensação da graça. Na realidade, a gente vai entender isso. Na dispensação da lei, como é que Deus, qual é a forma que Deus adota para se relacionar com a humanidade? Na dispensação da graça, qual é a forma que Deus adota para se relacionar com a humanidade? Então, a gente vai entender que tanto o pacto da obra, como o pacto da graça, o pacto da lei, como o pacto da graça, são pactos que são operantes. Você vai entender isso nessa noite. Irmãos, Gênesis 2:17, abre lá a Bíblia, nós vamos ler o que é que Deus fala aqui para Adão. Abra lá sua Bíblia no Gênesis. Gênesis 2:17, olha que coisa interessante. Dois 17 diz assim, olha: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que é que vai acontecer? Morrerás. Veja que aqui existe um pacto. Havia Deus aqui, antes da queda do homem, Deus aqui fez um pacto com o homem. Ou seja, ele usa o pacto da lei, o pacto da obra, entendeu? O homem aqui, ele dependia de sua obediência àquilo que Deus havia exigido. Ou seja, Deus colocou a sua lei de forma direta. Olha, Adão, é o seguinte, tudo que está aqui no jardim, né? Você tem a oportunidade de fazer o que você quiser, dê nome aos bichos, faça o que você quiser. Portanto, há um pacto que tem que ser feito com você aqui. Se você comer dessa árvore, olha só, não coma dessa árvore, porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Entendeu? Então, não comer da árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, na realidade, dependia do homem cumprir uma lei de Deus, de ser obediente àquilo que Deus estava exigindo. Mas a história, a palavra de Deus vai mostrar que Adão e Eva descumpriram a sua obrigação. Eles desobedeceram a lei. E quando eles desobedeceram a lei, o que é que aconteceu? Incorreram na maldição do pacto das obras. Ou seja, qual é o preço da desobediência do pacto da lei? É morte. Deus havia colocado isso claramente para eles. Então, o que é que nós entendemos como pacto da graça de Deus? Na realidade, quando falamos de pacto da graça, é a manifestação graciosa, misericordiosa de Deus, aplicando a maldição do pacto das obras na pessoa ou no Filho de Jesus Cristo. Entendeu? Veja que então no pacto da graça, no pacto da lei, Deus coloca a ordem, Deus coloca seus mandamentos e o homem tinha que passar por esse teste de obediência. Ele errou, ele falhou, ele foi desobediente. Muito bem, qual foi o preço? A morte. Então, olha agora, no pacto da graça, nós falamos que pacto é o que, irmãos? É uma forma que Deus usa para se relacionar.
É uma forma que Deus adota para se relacionar com a humanidade. Então havia um relacionamento perfeito entre Deus e o homem. Ele incorre, ele desobedece esse pacto, mas na graça a gente vai ver que é a manifestação graciosa, misericordiosa de Deus, aplicando aquela maldição do pacto das obras. Ou seja, aquilo que Deus determinou cai sobre Jesus Cristo. Entendeu? Fazendo com que parte da sua criação, primeiramente representada em Adão, e agora representada também em Cristo, pudesse ser redimida. A diferença que nós vamos entender entre pacto da lei, pacto da obra e pacto da graça é isso. Toda maldição da lei, tudo aquilo que Deus determinou, que Adão desobedeceu, agora vai cair através da graça, ou seja, do pacto da graça em Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Então, porém a lei antes da queda do homem, ela não se resume apenas a este tipo de ordem. Olha, Adão, você não vai comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então a lei, ela não deve ser reduzida somente a um aspecto. Existem outras leis que aqui a gente vai ver no texto que são implícitas e explícitas. Veja lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, olha só que Deus fala. E Deus os abençoou. Olha que coisa gostosa. Há uma lei aqui, fantástica. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. Há aqui um mandamento. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então a descrição das bênçãos de Deus está aqui, no capítulo 1, versículo 28. Quando nós vamos para o original hebraico, nós vamos ver que aqui essa expressão está no imperativo, quando Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Foram ordens claras do Criador para que Adão e Eva cumprissem. Você percebe, irmãos, que aqui o relacionamento perfeito que Adão e Eva tinha com o Criador, com Deus, está vinculado às leis do Senhor, está vinculado à sua obediência. Olha que coisa fantástica. Qual a importância da lei na vida da igreja? No entanto, nós vamos perceber que o relacionamento de Adão com Deus não se limitava apenas à obediência. Esse relacionamento, ele é acompanhado de obediência. Ele deveria se expandir de maneira que nele o Criador, que Deus fosse na realidade glorificado. Porque o homem foi feito para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. E significa o quê? Que em Deus nós vamos ter plena alegria. Entendeu? Esse relacionamento, através do cumprimento, da obediência, daquilo que Deus determinou no seu pacto, nas suas leis, nos seus mandamentos, iria nos levar a ter plena alegria de servir a Deus. Por isso que então, o provérbio, Salomão vai dizer que quando o homem foi criado, duas coisas aconteceram. Primeiro, Deus colocou a eternidade no seu coração. Nós somos criados para sermos eternos. Segunda coisa, quando o homem foi criado, Deus, ele gravou as suas leis, os seus mandamentos no coração do homem. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus coloca, ele grava no nosso coração as suas leis, para que a gente, irmãos, tenha uma intimidade completa entre homem e Deus. Entenderam? A importância da lei na vida da humanidade, mas nesse contexto nós podemos perceber que a lei, ela tem e tinha um papel aqui orientador para o ser humano. Para que ele aqui viesse ter um relacionamento e mantivesse esse relacionamento com o Criador, ele deveria ser obediente, deveria cumprir o seu papel. Por isso que então a obediência
As leis do Senhor aqui, na realidade, é uma manutenção da bênção pactual. Porém, se o homem desobedecesse, a bênção de Deus seria retirada da sua vida e aplicada à maldição. Por isso que então, a lei no Antigo Testamento, no Pacto da Aliança, ela tem uma função aqui que a gente chama de função orientadora. Desde o princípio, quando o homem foi criado, Deus, ele conheceu todos os propósitos de Deus, através das suas leis, dos seus mandamentos. Porém, quando ele quebra essa lei, quando ele quebra esse mandamento, ele torna-se réu da lei de Deus. Ele se torna, a condenação de Deus é proclamada na vida desse homem. Qual que é? A morte. Entendeu? Mas aí a pergunta é, o que é que acontece, né, com essa lei depois da queda e desobediência de Adão? Será que esta lei, ela tem o mesmo papel? Será que ela possui diferentes categorias? Por que Deus continua a se revelar no Antigo Testamento através da sua lei para esse ser humano caído? Às vezes a gente ouve a lei de Deus, o pacto da antiga aliança não tem validade. Às vezes as pessoas não têm nem noção do que é a lei de Deus. Por isso que é importante, irmãos, a gente entender quais são os tipos de leis que foram colocadas no Antigo Testamento e qual é a função desta lei. Porque se eu não entender, presta atenção aqui nessa noite, se você não entender os mandamentos, se você não entender as leis de Deus, você não alcança a sua graça. Presta atenção nisso. Vamos ver na palavra de Deus. Quando Deus agora chama Abraão, e ele faz uma promessa a Abraão, ele diz: Abraão, é o seguinte, sai da sua parentela, sai dessa terra que é idólatra, eu vou te levar para um local onde a minha bênção estará sobre a sua vida, eu vou formar de você uma família, você terá filhos, desses filhos virá uma grande nação, e essa nação ela terá a finalidade de engrandecer o meu santo nome. Aí então Abraão obedece a Deus, e no decorrer da história do Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor ele começa a colocar as suas leis agora na nação de Israel. E aí a gente vai ver 3 tipos de leis que são importantíssimas. Se você quer entender a graça de Deus essa noite, você precisa entender a lei do Senhor. Sem entender a lei do Senhor é impossível se achegar à graça de Deus, amém? Então Deus coloca 3 tipos de lei. Primeiro a gente vai chamar de lei civil. A segunda nós vamos chamar de lei religiosa ou lei cerimonial. E a terceira nós vamos chamar de lei moral. A lei civil, na realidade, quando ela é colocada para aquela nação, para aquele povo, ela tinha a finalidade de regular a sociedade civil, ou seja, de fazer com que as pessoas vivessem bem. Imagina um país que não tem lei, terra de ninguém. Precisa de farol? Não. Você vai colocar um farol ali, se tiver vermelho você vai passar, não tem punição, não tem lei, entenderam? Precisa de faixa de pedestre? Não precisa, porque ninguém vai respeitar a faixa do pedestre. Por isso que então Deus coloca aqui a primeira lei, chamada lei civil, para que aquela comunidade, as pessoas vivessem bem. E dentro dessas leis nós vamos ver uma série de mandamentos. Por exemplo, a questão do estupro, a questão do roubo, e assim vai. Nós vamos ver todas essas leis sendo colocadas lá em Levíticos. E depois nós temos uma segunda lei chamada lei religiosa, que ela na realidade, ela tinha a finalidade aqui de imprimir nos homens a santidade de Deus. É interessante que a lei religiosa aqui, ela aponta tudo o que acontece na lei religiosa, ela aponta para o Messias, para Jesus Cristo. E é interessante nós entendemos que fora de Jesus não há esperança. E toda a lei Jesus vai cumprir aqui, né? E ele cumpre, a lei religiosa ela é totalmente cumprida na vinda de Jesus Cristo. E depois a gente tem uma terceira lei chamada lei moral. Essa lei na realidade, ela tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, entendeu? Porque na realidade aqui vai revelar as suas carências.
Esta lei moral, ela vem com o intuito de auxiliar o homem a discernir entre o bem e o mal. E essa lei ela é aplicada até nos dias de hoje. É impossível que você não aplique esse tipo de lei moral bíblica na sua vida. Então, quando nós começamos a ler os textos bíblicos, precisamos aprender a identificar qual é o tipo de lei que a Bíblia está abordando. Muito, muito bem, irmãos. Eu estou explicando aqui para nós tentarmos chegar a uma conclusão lá na frente, acerca da graça e acerca da lei. A pergunta é hoje, será que nós estamos debaixo da graça ou nós estamos debaixo da lei? Muitos fazem a seguinte tem essa interrogação em suas vidas e sem pensar, não, nós estamos sob a graça de Deus. É isso ou não? Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus e as pessoas não têm noção na realidade do que é a graça de Deus. Irmãos, olha que coisa interessante, na lei mosaica, quando você olha lá no pacto da antiga aliança, dizia o seguinte, o ato quando uma pessoa, na realidade, presta todo mundo atenção, porque senão eu não consigo pensar. Quando havia qualquer tipo de lei que era colocada por Deus no Antigo Testamento, ela só era, na realidade, punida quando o ato era consumido. Por exemplo, um adultério. Na lei dizia o seguinte, o adúltero, ele tinha que ser pego no ato do adultério. Mas na dispensação da graça, porque a gente vai banalizando a graça de Deus, a gente acha que a coisa é tão simples, pensa, não, estamos na graça, glória a Deus por isso. Mas você vai entender nessa noite o que é a graça de Deus. Jesus, quando ele vem, ele diz o seguinte, o que é que diz a lei acerca do adultério? A pessoa tem que ser pega no ato. Adultério, na realidade, ele era considerado como adultério quando a pessoa tivesse consumado o ato. Sabe o que é o adultério na graça? Jesus diz assim, olha, portanto eu vos digo, que aquele que olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou com ela. Para quem acha que a graça é tão facinho assim, glória a Deus por isso. Veja que adultério na dispensação da lei era a pessoa consumar o ato. Na dispensação da graça, quando você pensa em uma mulher, você já foi para a cama com ela. Você já adulterou. Pensa comigo. E aí a gente começa a pensar, estamos sob a lei ou sob a graça de Deus? E aí a gente começa, com as grandes interpretações errôneas, e as pessoas vão desconsiderando a importância da lei associada à graça de Deus. Irmãos, quando nós pensamos em lei e pensamos em graça, a primeira coisa que tem que ficar claro nessa noite, que nós como igreja não estamos sob a lei civil de Israel, mas estamos sob o período da graça de Deus, porque o Evangelho ele atinge todos os povos, o Evangelho ele atinge todas as raças, ele atinge todas as tribos e nações. Quando nós pensamos sobre a lei religiosa de Israel, nós também não estamos presos, não estamos sob pena dessa lei religiosa de Israel, porque toda a lei religiosa, na realidade, ela aponta para Jesus Cristo. E quando Jesus vem, a Bíblia fala que Jesus falou o quê? Eu vim para cumprir toda a lei. Que lei é essa que Jesus está dizendo? Então toda a lei religiosa do Antigo Testamento, ela é cumprida em Jesus Cristo. Nós não estamos nessa noite, a igreja de Deus, ela não está mais presa às ordenanças cerimoniais, porque nós estamos sob a graça do Evangelho de Cristo. Hoje nós temos acesso direto ao trono de Deus. Então a lei do Antigo Testamento, no sentido religioso, para que os seus pecados fossem perdoados, havia todo um cerimonial. O sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, e ele levava os pecados do seu povo, do povo de Israel, e ali, se Deus ouvisse a oração do povo, do sacerdote, então
ele tremia ali, ele não morria, mas se Deus rejeitasse o perdão desse povo, o sacerdote ele caía duro dentro do templo. Então nós não estamos sob esta lei cerimonial. Hoje em Jesus Cristo, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo morreu, quando ele deu aquele brado na cruz do Calvário, está consumado, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que hoje nós temos acesso direto ao trono de Deus pelo Espírito Santo. Não precisamos mais de intermediações dos sacerdotes. Mas também nós não estamos sob a condenação da lei moral de Deus. Porque hoje, você como igreja, a Bíblia fala que nós somos resgatados pelo seu sangue. Hoje nós estamos cobertos pela graça de Deus. Então nós não estamos sob a lei, mas estamos sob a graça de Deus nesse sentido. Entretanto, nós temos que observar algumas coisas. Estamos sob a lei moral de Deus. Em que sentido? Que a lei moral de Deus, ela continua representando a soma dos nossos deveres e obrigações para com Deus e também para com as pessoas. Estamos sob a lei moral de Deus, no sentido que ela foi resumida nos 10 mandamentos. É incrível. Esse movimento tem dito que você tem que dispensar todas as leis. Jesus, ele na realidade, ele não revogou os 10 mandamentos, ele simplesmente ressignificou. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. É que diz que os 10 mandamentos foram anulados. Os 4 primeiros mandamentos fala de relacionamento de homem para com Deus. Veja só, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti escultura, semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra. Nem a ela te encurvarás, nem a ela servirás. Olha que coisa fantástica. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Somente ao teu Deus servirás e adorarás. Aí Deus fala, aí Jesus vem e ressignifica, diz o seguinte, olha, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Os outros 6 mandamentos foram anulados? Não, foram ressignificados por Jesus. Honra pai e mãe. Não cobiçarás nada do que é do teu próximo. Aí Jesus fala assim, olha, e amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quem ama rouba, quem ama mata, quem ama desrespeita pai e mãe. Vocês percebem? Então, nesse sentido, nós estamos sobre a lei moral de Deus, porque ela foi resumida nos 10 mandamentos. Ela representa aqui um caminho traçado por Deus no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo de Deus. Por que João 14,15 diz a seguinte expressão? Olha só, leia lá, irmãos, abra lá, Evangelho de João, rapidinho, Novo Testamento, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. O que é que você entende sobre isso? João, capítulo 14, versículo 15 diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então tem mandamento aqui, irmãos. Na dispensação da graça tem mandamento. Entendeu? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então nós vamos entender que a lei moral de Deus é a expressão da sua graça. Ou seja, é representando a revelação objetiva, é proporcional da sua vontade, ou proposital da sua vontade. A lei moral, na realidade, mostra, a graça, a expressão da graça de Deus. Deus quer que você se relacione bem com as pessoas. Deus quer que você se relacione bem com Ele, mas de que forma que nós vamos nos relacionar com Deus se não há mandamentos, se não há lei a ser seguida? Entende isso nessa noite? Veja lá, Jeremias 31:33. Olha o que diz lá: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração eu as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pensa comigo. Se a lei de Deus está impressa na mente e escrita no coração dos crentes, qual é a função da lei escrita por Moisés? Será que a lei de Moisés é necessária? Não basta apenas um coração convertido, um coração amoroso, um coração cheio de compaixão para conhecer a vontade de Deus? Será que não basta apenas a lei do amor? Será que não basta apenas a consciência do cristão sendo orientado pelo Espírito Santo? Isso não basta na vida do crente? Por isso, irmãos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá em Colossenses 3,15. Abra lá sua Bíblia. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3,15. Se você não tiver as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor impressos no seu coração, na sua mente, na sua alma, você nunca vai ter paz de espírito. Veja lá que 3,15 diz assim, ó: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Em outras traduções diz que a paz de Deus seja árbitro, seja juiz em vossos coração. Mas como é que a paz de Deus pode ser juiz no coração das pessoas que não têm um conhecimento claro, expresso da lei de Deus na sua vida? Como é que a paz de Deus pode ser juiz? Como que ela pode ser árbitro, né? Se você não conhece os mandamentos, se você dispensa as leis do Senhor, está entendendo, Laís? Vou fazer uma cara séria assim, tio. Como é que a paz de Deus, presta atenção, para a qual também fosse chamados em um corpo, seja árbitro, seja juiz em vossos corações, e sede agradecidos. Então é necessário nós entendermos essa noite que a paz de Deus, que o Espírito Santo, ele só pode ser juiz, só podemos fazer a vontade de Deus, quando nós entendemos a sua lei, os seus mandamentos. Porque na realidade, irmãos, Deus expressa a sua vontade na sua lei. E aí quando isso acontece, presta atenção, esta lei se torna um prazer para o crente, e não uma obrigação. A lei de Deus, a lei moral de Deus, na realidade, ela deve servir como exortação para o crente, para aquele que é convertido ao Senhor. Sabe por quê? Ainda em nós resta uma fraqueza da carne. Nós não fomos arrebatados, nós não fomos transformados completamente. Por isso que então nós temos que olhar, sermos atentos às questões dos mandamentos, das leis do Senhor. Abra lá Salmos 19. Olha o prazer que o salmista tem na lei do Senhor. Esse texto, na realidade, ele mostra o relacionamento entre o crente do Antigo Testamento e a lei moral de Deus. Olha o prazer que ele tem em falar acerca da lei do Senhor. Veja do versículo 7 ao 14, diz assim: a lei do Senhor é o que, irmãos? É perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, as leis do Senhor são retas e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos ou as leis do Senhor são verdadeiras e justas
juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Olha que coisa fantástica. Aqui fala de relacionamento, aquelas pessoas que conhecem os mandamentos, que conhecem as leis de Deus, que elas não divorciam Antigo e Novo Testamento, que elas não desarmonizam o pacto da lei com o pacto da graça. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? É que pode entender seus próprios erros se não tem lei, se não tem mandamento. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Olha o versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Fantástico, hein, irmãos? Pensa comigo. Que princípio de morte opera nessa lei, segundo o salmista? Nenhum. Não diz então que a lei ela opera o princípio de morte? Qual é o princípio de morte que essa lei está operando na vida do crente? Nenhum. Você entende, irmãos, que para o crente, para o regenerado, aquele que se converteu a Deus, a lei é prazerosa, a lei ela é desejável, ela inculca temor, ela restaura a alma e ela nos dá sabedoria. Percebe isso? Será que isso de alguma forma contradiz os ensinamentos do Novo Testamento? Veja que então a lei moral, ela é clara para o salmista. A lei em si não faz nenhuma dessas coisas, mas para o coração de quem é regenerado, ela traz prazer, ela traz alegria, entendeu? Na lei de Deus, o salmista reconhece a sua rocha, o salmista reconhece o seu Redentor, Jesus Cristo. Por isso que ele fala, rocha minha e Redentor meu. Abra lá Salmo 119. Corre um pouquinho mais para frente. Salmos 119. Salmos bem grande. Não vamos ler todos porque o tempo não dá. Mas acho que é um dos maiores salmos que tem aqui no livro de Salmos. Mas veja alguns versículos fantásticos aqui. Abra lá comigo, Salmo 119. Estou chegando lá. Um pouco de paciência. O versículo 1 diz assim, irmãos. Olha que coisa gostosa. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Não é amaldiçoado. Bem-aventurados que caminham, que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Olha aí, irmãos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente, cuidadosamente nós observássemos. Tomara, olha que coisa fantástica, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os seus mandamentos, os seus estatutos. Então, não ficaria o quê? Confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, ou os teus mandamentos, e não me desampares totalmente. Aí continua. Como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a sua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os seus estatutos. Fantástico. Com os meus lábios declararei todos os seus juízos da tua boca.
folgo mais com o caminho dos seus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos, em teus mandamentos, meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus mandamentos. Não me esquecereis da tua palavra. De onde é que vem esse desejo, irmãos? Desse salmista pelos juízos de Deus? Será que esse tipo de desejo vem de um homem natural? Certamente que não. Agora, aquele que foi regenerado por Deus, a lei de Deus, ela se torna objeto de desejo da sua alma. Entenderam? Como é impossível nós desvincularmos. As leis, os mandamentos de Deus são maravilhosos para aqueles que são atentos, para aqueles que têm olhos abertos. Para pensar nisso. Aí a pergunta é o seguinte: como é que seria da igreja de Deus? Hoje nós temos os coaches eclesiásticos. Então as pessoas, ao invés de fazer teologia, de estudar a Bíblia, elas estão fazendo curso de coach eclesiástico. Como é que nós vamos, induzir, trazer sermões que vai de encontro ao ego das pessoas? Deus nunca trabalhou no ego de ninguém. Você não veio aqui para satisfazer o seu ego. Para Deus falar: olha, tem uma chave bonita para você, tem um carro para você, esses coaches, irmãos, eles estão distorcendo a palavra de Deus. Você foi colocado na terra para dominar. Você tem que ser um grande empresário. Você tem que ter casa, você tem que ter carro. Tudo isso faz parte da vida humana, do homem natural. Todo mundo quer, todo mundo pode alcançar, e glória a Deus por isso. Mas o evangelho não é isso. A graça de Deus não é isso. Os mandamentos do Senhor não é isso. Dominar sobre a terra significa exercer influência sobre as pessoas que estão desamparadas sem esse evangelho. Amém? Aí eu pergunto: o que é que seria do cristão sem a lei de Deus para nos orientar? Como é que nós, se nós divorciarmos, se nós desarmoniarmos a lei da graça, como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Como é que nós vamos conhecer se nós não entendemos os estatutos, se nós não entendemos os mandamentos de Deus? Vamos ser sim, crentes perdidos, buscando respostas em nossos corações, buscando resposta na igreja, no consenso eclesiástico, na autoridade de alguém que se considere superior a nós. Não é? Mas a Bíblia fala que nós, como crentes, temos a lei de Deus, e essa lei se expressa objetivamente. Entendeu, irmãos? Ela mostra qual é o desejo do Criador para com a criatura. Qual é o desejo do Pai para com o Filho. E alguns perguntam: mas pastor, se nós entrarmos por esse caminho, será que nós não vamos voltar para o legalismo? Será que nós vamos estar debaixo da lei novamente? Claro que não, irmãos. É fantástico que Jesus Cristo se relaciona muito bem com a lei. Vamos ver lá Mateus, abra lá em Mateus, eu estou quase terminando para você pensar comigo. Mateus no capítulo 5, abra lá, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 19, também de uma forma errônea, de uma forma herética, as pessoas citam esse termo e dizem: Jesus cumpriu toda a lei, você não precisa cumprir mais nada. Veja lá, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Olha aí, irmãos, que coisa séria. O que é revogar? Anular, tirar. Jesus, ele não veio para revogar, tirar, desacreditar a lei. Ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, olha isso, irmãos, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Presta atenção, o que é que Jesus está dizendo para nós essa noite? O que é que Jesus está ensinando para os seus ouvintes, para os seus leitores? Ele não veio cumprir, ele veio cumprir a lei, não revogá-la. A lei, irmãos, a lei seria cumprida totalmente, em todas as suas exigências, em todas as suas modalidades. Ou seja, Jesus cumpriu a lei do ponto de vista moral. Jesus, ele cumpriu toda a lei do ponto de vista cerimonial, porque toda a lei cerimonial apontava para Jesus Cristo. O cordeiro morto, por exemplo, representa quem? É tipologia de quem? Jesus na cruz do Calvário. Aquele sangue, olha a importância, igreja, de você entender isso. Vai evitar de erros, de heresias na sua vida. Quantas vezes nós entramos nas nossas comunidades, em nossas igrejas, e as pessoas pegam um óleo e começam a ungir um umbral de porta, um umbral de janela, começam a ungir carro. Eu não estou aqui para ofender, mas fazer você pensar acerca disso. Quantas pessoas vêm e falam: pastor, eu acabei de adquirir um carro, então eu gostaria que o Senhor pegasse o óleo, colocasse, ungisse esse óleo, ungisse esse carro, para que Deus o guarde. Quantas pessoas trazem roupas em suas comunidades, nos seus púlpitos, e diz: olha, unge para que a pessoa se converta. Porque não entende, porque ela não compreende que as leis cerimoniais apontam para Jesus Cristo. Aquele sangue que foi colocado no umbral das portas representa o sangue de Jesus Cristo na sua vida, e não no seu carro, não na sua casa, não na sua roupa. Entenderam, irmãos? Por isso que Jesus, ele diz, ele cumpriu todas as exigências das leis moral, cerimonial e da lei civil. Aí Jesus diz o seguinte: aquele que viola a lei pode chegar no céu? Pode. Vai chegar? Vai. Mas será considerado mínimo no reino dos céus. Aí você começa a olhar o sermão, o sermão do monte. Irmãos, o sermão do monte, na realidade, é um sermão de mandamentos, de estatutos, de leis para aqueles crentes, para nós hoje. Muito bem. E aí então Jesus diz assim: mas aquele que cumprir a lei, esse será grande no reino dos céus. Aí nós vamos tentar concluir esse sermão, irmãos. Como que a gente vai entender essas conclusões de Jesus com respeito a si mesmo e a lei? Primeiro, entenda nessa noite que Jesus, ele veio cumprir a lei, e de fato ele cumpriu, em todas as suas dimensões, do ponto de vista cerimonial, do ponto de vista civil, do ponto de vista moral. Não houve qualquer aspecto da lei para qual Cristo não pudesse atentar e cumprir. Cristo cumpriu a lei de forma perfeita, sendo obediente até a própria morte, e morte de cruz. A palavra diz que ele tomou sobre si a maldição da lei, e ele se torna o fundamento da justificação para o eleito, para o crente. Ele não só cumpriu a lei perfeitamente, mas também interpretou a lei de forma perfeita, permitindo aos que o comprou na cruz entendê-la de forma mais completa e mais abrangente. Então os que não creem em Jesus agora também podem cumprir os aspectos necessários. Aliás, os que creem em Jesus agora eles podem cumprir os aspectos necessários da lei para que tenham uma vida santa. Entendeu? Então os aspectos necessários das leis do Senhor, elas precisam ser cumpridas para que a gente passe a ter uma vida de santidade. Por que Jesus disse: sede pois vós santos, como vosso Pai Celestial é santo? É mandamento, é lei, na dispensação da graça. Entendeu? No entanto, irmãos, no entanto, nós precisamos entender nessa noite que nós não somos mais dependentes da lei de Deus,
da lei do Antigo Testamento para a nossa salvação. Entendeu? Mas precisamos dela para que venhamos ter uma vida de santidade. Então, quando Jesus ele cumpre a lei, ele simplesmente revoga a maldição da lei, mas ele não revoga a sua magistralidade. A lei continua valendo, entendeu? Ela continua tendo o papel de ensinar o ser humano a vontade de Deus. Então, a abrogação da maldição da lei é aquilo que Paulo se refere em Romanos 6, que nós lemos, e em Gálatas 2, que nós lemos. Nós estamos hoje debaixo da graça. A lei, ela continua no seu papel. Qual é o papel da lei para o crente? Ensinar, admoestar, exortar, entendeu? Nós não somos mais condenados por essa lei, nós não somos mais servos dessa lei, mas essa lei ainda continua expressando a vontade de Deus, e ela tem que se tornar prazerosa na vida do cristão, entendeu? Portanto, irmãos, a nossa obediência, ela não acontece em relação à lei, ela só pode acontecer cumprindo a lei através de Jesus Cristo. Então, tentar viver debaixo da lei sem Jesus é submeter-se a uma vida de escravidão. Agora, obedecer às leis em Jesus é prazer e vida. Podemos fazer a grande escolha nesse sentido nessa noite, né? Então, vamos terminar esse pensamento. Vamos continuar a semana que vem falando mais alguns aspectos. Vamos abordar mais alguns aspectos. Mas como é que fica esse aparente paradoxo entre lei e graça? Como é que nós vamos corrigir essa visão distorcida, ou que está sendo distorcida nos dias de hoje? Primeira coisa, nós vamos encontrar tanto no Antigo como no Novo Testamento a graça de Deus. O Antigo Testamento não é só a dispensação da lei, não é a visão de um Deus punidor, porque Deus não muda. A palavra diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra continua, permanece a mesma. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há, de vir o Todo-Poderoso. Deus não muda. Deus nunca deixou de ser amor. Deus nunca deixou de ser justiça. Entender, irmãos? Então, o Antigo Testamento, é interessante nós entendermos que tanto no Antigo como no Novo Testamento, a graça de Deus está sendo manifestada. Ele não reserva a sua graça somente no período do Novo Testamento, como muitos têm divulgado e pensado. Olha como que Deus age graciosamente para nós terminarmos essa noite no Antigo Testamento. Ele vai salvar aqueles que creem na promessa do Redentor. Por exemplo, o que é que Deus fez com Abel? Salvou Abel. O que é que Deus fez com Enoque? Salvou Enoque. O que é que Deus fez com Noé? Salvou Noé. O que é que Deus fez com Abraão e com todos os seus santos do Antigo Testamento? Salvou. Todos eles foram remidos. Nenhum deles foram salvos por obediência à lei, ainda que o Senhor requeresse isso deles. Ainda que Deus requer isso de nós, né? Que nós sejamos obedientes. Mas todos eles foram remidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Segunda coisa para terminarmos, a lei opera para a sua vida ou para a sua morte no pacto das obras, certo? Porque Deus coloco entre vocês dois caminhos, da bênção e o da maldição. Porém, irmãos, somente para a morte no pacto da graça. No pacto das obras, no Antigo Testamento, a pessoa, na realidade, ela era salva por mérito. Ele poderia continuar vivendo, né, merecer a árvore da vida por mérito. Por obediência, o homem viveria. Porém, no pacto da graça, a lei opera para a condenação desse homem caído, porque o homem já está condenado, entendeu? Ele não pode mais cumprir as exigências da lei, por isso que ela serve para a morte. Agora, o crente, aquele que aceita Cristo, aquele que tem a vida regenerada,
ele se beneficia desta lei. Entendeu? Porque agora ele está debaixo da obra redentora de Jesus Cristo. O mérito é de Cristo. As pessoas dizem, presta atenção aqui. As pessoas dizem assim, olha, Deus, Jesus Cristo é glorificado no homem. Jesus Cristo não é glorificado no homem. Entenda isso nessa noite. Presta atenção nisso. Você foi feito para a glória de Deus. Jesus Cristo não é glorificado no homem. O salmista diz assim, Senhor, quem é o homem mortal para que te lembre deles? Quem somos nós, irmãos? Então as pessoas estão com esse evangelho humanista, supervalorizando o homem. Senhor, quem é o homem mortal? Somos nada. Só estamos aqui porque a graça de Deus, porque a misericórdia de Deus é em nossas vidas. Amém? E João 14, 21, para terminar, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Fique de pé nessa noite.